crimes contra o Estado Democrático de Direito. Um assunto relevante que se torna mais importante ainda do que já é, e do que já era, por se tratar de uma modificação legislativa do ano de 2021 que sepultou de vez o antigo entulho autoritário da Lei 7.170, que era a lei dos crimes contra a segurança nacional do Estado Novo, um teto totalmente autoritário, que foi suplantada e substituída pela lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que acabou no frigir dos ovos, no fim de toda a discussão legislativa, colocando esses delitos dentro do Código Penal. E não somente dentro do Código Penal, mas em alguns grupos de crimes diferentes. Os delitos contra a soberania nacional, contra as instituições democráticas, contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral e contra o funcionamento dos serviços essenciais. Para cada um desses grupos de criminalizações há uma cláusula geral de permissão, ou seja, uma exclusão genérica de ilicitude, segundo a qual certos comportamentos não tipificam nenhum desses delitos. Diz o 359 de Tom, não constitui crime previsto neste título, ou seja, crime contra o Estado Democrático de Direito, a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem tampouco a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. O que é que o legislador pensou quando inseriu esse tipo permissivo aqui no 359-T? Pensou em garantir, primeiro, a liberdade de expressão, que garante a todo cidadão o direito de criticar os poderes constituídos, o direito de criticar o presidente, o direito de criticar o governador, o direito de criticar o prefeito, o direito de criticar o judiciário e o legislativo, o direito de criticar qualquer pessoa que seja você pessoa particular, comum, como eu ou você, seja você servidor público, seja você qualquer pessoa que for, com ainda mais veemência se tratar de atividade jornalística. A segunda intenção do legislador foi não criminalizar os movimentos sociais, o que é muito claro aqui. Os movimentos, por exemplo, que lutam por melhores condições de moradia, por melhores distribuições de renda e de terras, por reforma agrária, como temos vários no Brasil. Ao dizer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais ou a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos, o legislador, portanto, blindou tanto a liberdade de expressão, quanto a liberdade de crítica, quanto a liberdade de imprensa, quanto a liberdade de lutar pela garantia de direitos da criminalização. Claro, não poderia ser diferente. À medida que nos últimos anos nós assistimos no Brasil várias tentativas de criminalização, primeiro, de movimentos sociais, que nada mais fazem do que brigar pela garantia de direitos que são constitucionalmente garantidos, a tentativa de criminalização da própria liberdade de expressão, que é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão da República, e a tentativa de criminalização igualmente da imprensa, que é nada mais nada menos uma atividade intimamente ligada com os Estados democráticos de direito. Agora, eu disse a você que havia dois motivos pelos quais os crimes contra o Estado democrático são muito importantes ultimamente. O primeiro deles é porque acabamos de mencionar, todos esses delitos enterram um antigo entulho autoritário chamado Lei 7.170, que hoje não faz mais parte do ordenamento jurídico brasileiro, portanto revogado, mas há ainda um segundo motivo, que é, como todos nós sabemos, os atos do 8 de janeiro. Por que isso é muito importante? Porque o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, proferiu muitas das primeiras condenações das pessoas envolvidas naqueles ataques aos prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e da Presidência da República. Por esse motivo, é que não resta a menor dúvida de que esse tipo de delitos e esses casos, semelhantes aos do 8 de janeiro, podem vir a aparecer nas próximas provas. Considerando a recente instituição do famoso ENAMA, nem sei se é esse o nome que vai pegar mesmo, mas é o nome pelo qual a galera está chamando, né? O Exame Nacional da Magistratura, não tenho a menor dúvida de que, numa hora ou outra, questões envolvendo esses delitos e os casos do 8 de janeiro aparecerão. Portanto, nos convém estudar os delitos mais relacionados
aqueles fatos semelhantes ali que aconteceram no 8 de janeiro. Para isto, eu montei aqui um caso concreto que está adaptado, portanto, tem elementos do verdadeiro caso do 8 de janeiro que foi julgado pelo Supremo, elementos da decisão do Supremo e outros que não fazem parte do 8 de janeiro, mas que eu inseri aqui somente para podermos trabalhar mais crimes. Aí um aviso prévio, para a gente não ter que chegar a esse ponto de eu ter que te dizer isso ao longo da aula, mas Rodrigo, eu voto no candidato X e não no Y. Problema seu. Rodrigo, eu voto no candidato Y e não no X. Problema seu também. Rodrigo, eu não concordo com a decisão do Supremo porque eu acho que... Problema igualmente seu. Rodrigo, mas eu não sei o que do partido político tal. Portanto, poupe-nos e poupe a ti mesmo de fazer comentários político-partidários, porque eles serão imediatamente desconsiderados, duramente reprimidos e sancionados com o meu poder autoritário que cerceará imediatamente a sua liberdade de expressão, sem qualquer respeito ao seu direito fundamental de se expressar. Gostou dessa? Moral da história, a sua opinião, assim como a minha, não cai na prova. Então vamos nos ater aos elementos políticos aqui, tá bom? Olha o caso. Centenas de pessoas, ante a previsão das pesquisas eleitorais de que seu candidato seria derrotado, buscam impedir o exercício dos direitos políticos de um grupo de mulheres sabidamente eleitoras do outro candidato mediante violência física e sexual. E se disser que eu pareço com o ministro Alexandre de Moraes só porque eu sou careca também, eu digo que é carecofobia, que é equiparado a racismo segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Além disso, fizeram perturbar a aferição do resultado da eleição através de violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Terminada a eleição, insatisfeitas com a eleição do candidato opositor à presidência, essas pessoas escrevi aqui, desculpe, com armas de fogo e procedem à Praça dos Três Poderes para, mediante violência contra pessoas e coisas, 1. Instigar que as Forças Armadas dessem golpe de Estado e retirassem à força o presidente eleito. 2. Destruir o patrimônio tombado dos prédios dos Três Poderes. 3. Fazer com que retornasse ao poder sem mandato o candidato derrotado na eleição pretérita. Vamos por parte aqui. Como sempre. Primeiro, centenas de pessoas se depararam com a pesquisa que está dizendo assim, olha, o candidato X vai ganhar, o candidato Y vai perder. Essas pessoas ficaram extremamente insatisfeitas e buscaram impedir o exercício dos direitos políticos de um grupo de mulheres sabidamente eleitoras do candidato que estava ganhando. Usaram violência física e sexual. Tem crime nisso? Tem. E eu trago esse delito aqui porque é um crime facilmente confundível com um delito eleitoral. Na verdade, esse crime não é um crime eleitoral, mas sim um crime contra o Estado Democrático de Direito inserido pela lei nova. Estou me referindo ao delito de violência política. Olha o 359-P. Restringir, impedir ou dificultar o emprego de violência física, sexual, psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, em razão de sua raça, em razão de sua cor, em razão da etnia, em razão da religião ou da procedência nacional. Aí eu te pergunto, esse crime está presente aqui na situação que eu te dei, sim ou não? Pensa bem. Cuidado, porque se a gente for escrutinar bem, a resposta é negativa. Olha o finalzinho do 359. E aí, para a alegria da Débora, eu não vou falar. É obviamente negativo, porque isso aqui, senão vou ser duramente reprimido aqui. É por um detalhe pequeno, não é óbvio, mas é por um detalhe pequeno, mas importante. Olha o que diz o final do 359. Em razão do sexo, em razão da raça, em razão da cor, em razão da etnia, da religião, da procedência nacional. Se a gente volta para o nosso caso concreto, essa galera impediu o pessoal de exercer os direitos políticos por qualquer uma dessas razões? Não. Foi por uma razão política, porque elas votariam no candidato que o pessoal não queria que ganhasse as eleições. O delito de violência política, portanto, se diferencia dos delitos de impedir eleitor de votar, que estão previstos no Código Eleitoral, porque aqui a finalidade não é política. Aqui a finalidade é razão do sexo, razão da raça, razão da cor, razão da etnia, razão de religião ou procedência nacional.
Percebe a diferença? É por isso que isto aqui se trata de um delito contra o Estado Democrático de Direito e não de um dos vários delitos eleitorais previstos no Código Penal, no Código Eleitoral. Agora vamos ver o segundo pleito aqui da galera. Eles quiseram perturbar a aferição do resultado da eleição, violando indevidamente os mecanismos de segurança do sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Perturbar a aferição do resultado da eleição. Perdi aqui, peraí. Perturbar a aferição do resultado da eleição através de violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Tem crime para isso? Voltemos aos delitos contra o Estado Democrático de Direito. É o crime de interrupção do processo eleitoral. Olha o artigo 359-N de Nayara. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Isto aqui é um crime eleitoral ou é um crime contra o Estado Democrático de Direito? É um crime contra o Estado Democrático de Direito. E tanto neste quanto no de violência política, a grande dificuldade que você terá, e a pegadinha ao qual o seu examinador te submeterá é: isso aqui é um crime contra o processo eleitoral previsto no Código Eleitoral ou é um crime eleitoral, é um crime com efeitos eleitorais, mas contra o Estado Democrático de Direito? Certamente a segunda opção, porque eles estão previstos no título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, você, em provas, precisa estar muito, muito, muito atento a esse cotejo entre os crimes de interrupção do processo eleitoral e, igualmente, de violência política. Por quê? Porque eles são facilmente confundíveis com delitos previstos no Código Eleitoral. Isso já caiu, inclusive, em várias provas objetivas. Moral da história: crime de violência política está previsto no Código Penal. É ainda um delito contra o Estado Democrático de Direito e não contra o processo eleitoral. Não é, portanto, um delito previsto no Código Eleitoral, mas sim um crime contra o Estado Democrático de Direito. Rodrigo, tem crimes no Código Eleitoral parecidos com isso? Tem vários. Se a gente vai, por exemplo, ao 302, olha só o que, do Código Eleitoral, olha o que ele nos diz sobre um crime bem semelhante à violência política, mas você perceberá que não é a mesma coisa. Promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive fornecimento gratuito de alimentos e transporte coletivo. É parecido? É. Porque você aqui quer impedir o exercício do voto? O voto é um direito político? Sim. Mas perceba que aqui a finalidade é a intenção é verdadeiramente política. No crime contra o Estado Democrático de Direito, a razão é sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência. Rodrigo, tem outros crimes parecidos? Tem. Vamos lá no artigo 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Sufrágio é o voto, concorda? Concorda. Sufrágio é um direito político, concorda? Concorda. A gente teria aqui uma violência política? Calma, esse é um delito do Código Eleitoral 297 muito mais amplo. A violência política é bem mais específica. E a violência política somente estará presente se o indivíduo tem no seu subjetivo essa razão do sexo, a razão da raça, a razão da cor, a razão da etnia, a razão da religião ou a razão da procedência nacional. Então, quando a Débora perguntou, peraí, qual crime que é? A gente está falando, no caso concreto, de um crime do Código Eleitoral e não de uma violência política. Por quê? Porque, de novo, vamos ao caso. Centenas de pessoas, ante a previsão das pesquisas que seu candidato seria derrotado, buscam impedir o exercício dos direitos políticos de um grupo de mulheres sabidamente eleitores do outro candidato mediante violência física e sexual. Mas eles tinham aqui elementos que indicassem que estavam fazendo isso em razão delas serem mulheres? Não. Eram mulheres, mas não está aqui claro que tinham razão de sexo, razão de raça, razão de cor, razão de etnia, razão de religião, razão de procedência nacional. Cuida-se, portanto, de um 297 do Código Eleitoral? Cuida-se. Rodrigo, mas eles também praticaram violência sexual, está dizendo ali.
Eles também praticaram violência física contra aquelas mulheres. Não tem problema nenhum, vamos fazer aqui o concurso material de delito. Ou, no caso, a depender da situação concreta, o concurso formal de delitos, de modo que esse indivíduo responda tanto pelo crime do Código Eleitoral, o artigo 297 do diploma, que é impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, e responda também autonomamente em concurso de crimes pelo estupro que ele praticou contra os personagens, contra as personagens, e também pelas lesões corporais que ele eventualmente tenha praticado contra as personagens. Moral da história: só haverá o crime de violência política previsto no 359-P de Pato quando estiver claro que a pessoa agiu em razão do sexo, da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional da pessoa impedida de exercer direitos políticos. Quando não houver, no caso concreto, no enunciado da questão, clara essa informação, vá para os crimes do Código Eleitoral. E aí, de novo, né, tem vários crimes que podem ou não se amoldar a um ou outro caso concreto. O 297 é o mais amplo, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Agora, tem outros semelhantes que só o caso concreto vai poder te dizer se estão presentes ou não? Tem, já vimos aí. Vamos, por exemplo, ao 302. Promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, concentração de eleitores sob qualquer forma e por aí vai. Vamos ainda ao 326B de Bravo. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do mandato. Rodrigo, por que então que não é o 326B de Bravo no caso concreto? Se a gente está falando de mulheres, porque aqui a gente está falando de uma mulher que está disputando um cargo eletivo no Código Eleitoral, 326B. Aqui, no nosso caso do 359P de Pato, a gente está falando de mulheres que não estão disputando um cargo eleitoral, mas que são eleitoras, ou seja, elas querem votar, não querem ser votadas. Muda o tipo. Entendemos isso aqui ou ficou dúvida? Foi, Bruno? Foi, Débora? Beleza. Então, cuidado com os crimes em que você pode ter concurso aparente com o Código Eleitoral e os crimes contra o Estado Democrático. Legal. Além disso, terminada a eleição, eles ficaram insatisfeitos com a eleição do candidato opositor à presidência. Então se associaram, aqui é o exato caso do 8 de janeiro, se associaram com armas, foram para a paz dos seus poderes, instigaram o golpe pelas Forças Armadas, fizeram a destruição de todos os prédios do Supremo, tentaram depor o presidente legitimamente eleito, tentaram restabelecer o anterior presidente sem mandato. É o caso do 8 de janeiro, que consta no precedente do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, proferiu já algumas condenações. Aqui, o que eu quero fazer com você é, como é que o Supremo condenou os primeiros réus acerca do 8 de janeiro? De novo, Rodrigo, mas o Supremo é isso, é aquilo. Problema seu. Rodrigo, mas o outro candidato é isso, aquilo. Problema seu também. Rodrigo, mas isso aí está errado. Problema seu. Veja você, qual foi a decisão do Supremo? Concurso material de crimes entre a associação armada, que é um delito que nós estudamos ontem, um crime contra a paz pública, em que se associam 3 ou mais pessoas sem divisão organizada e estruturada de tarefas com armas de fogo, do parágrafo único do 288. A pena se aumenta até a metade, a pena aumenta-se até a metade, se a associação é armada ou se há participação de criança ou adolescente. Além disso, o concurso material entre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, e o crime de golpe de Estado, que é o tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. O ministro Alexandre de Moraes, que apesar do visual semelhante, não sou eu, discutiu com o ministro Luiz Roberto Barroso à época, porque eles tinham uma particular divergência acerca desses dois crimes. O ministro Luiz Roberto Barroso sustentava que era impossível haver concurso material. Segundo ele, só havia concurso formal de crimes, porque numa mesma conduta, o pessoal tentou depor por meio de violência ou grave ameaça o governo que legitimamente fora constituído, e ao mesmo tempo, com a mesma conduta, tentaram também, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. O ministro Luiz Roberto Barroso defendia essa tese. Existe concurso formal quando esses dois crimes são praticados juntos. A tese do ministro Alexandre de Moraes era diferente, era existe concurso material. Qual prevaleceu?
a do ministro Alexandre. Portanto, numa prova, sim, diga que é possível o concurso material desses dois delitos. Tem divergência na doutrina, e alguns autores que têm escrito sobre o tema têm dito que a posição do professor Luiz Roberto Barroso é mais consentânea com a teoria geral do concurso de normas penais. Cuidado com isso. Tem repercussão prática? Tem, né? Porque o concurso material gera pena maior, o concurso formal geraria uma pena menorzinha. Agora, são delitos muito semelhantes? São. Porque o grande problema aqui é o modo como o Congresso redigiu essa lei. O 359-M, que é o golpe de Estado, e o 359-L de Luiz, Luiz não, senão vão falar, você fez uma referência ao nome do presidente da República, ou para dizer que você vota no atual presidente da República, portanto você é comunista, portanto você não sei o quê, ou o outro lado vai dizer, você fez isso para dizer que o presidente da República que é contra o Estado Democrático de Direito. Então não é 359L de Luiz, é 359L de... uma palavra com L aí, sei lá, L de Lucrécia, muito obrigado, tá bom. Então, entre o 359L de Lucrécia e o 359M de martelo de cabeça sextavada, eu ia falar M de Marina, mas aí um lado fala, Marina é a ministra do governo, então você também está mancomunado com o governo para perseguir o... E aí o outro lado vai falar, não, Marina é M de martelo. Então, entre o 359L de Lucrécia e o 359M de martelo, há mais semelhanças do que distinções, de modo que o Congresso Nacional legislou muito mal esses dois delitos aqui, muito mal esses dois crimes. E entre essas duas teses, há concurso material, há concurso formal, não há uma tese correta e outra errada. De modo que as duas são igualmente corretas. Qual foi a do Supremo? A do concurso material. Cuidado com isso. Além disso, o Supremo também estabelece presente, nesse caso, o dano qualificado que está lá no 163, parágrafo único. Esse era o delito mais óbvio ali naquele caso, né? Delito de dano cometido contra o patrimônio da União, que eram os 3 prédios, com todo o enorme acervo de bens que foram destruídos ali pelos vândalos. E, além disso, houve também, no caso, condenação pelo 62 da Lei de Crimes Ambientais, que é a destruição, inutilização ou deterioração dos bens especialmente protegidos por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Estava presente no caso? Estava, porque ali, naquela localidade, há muitos bens tombados. E o tombamento, tanto por lei quanto por ato administrativo quanto por decisão judicial, é um bem que estabelece um especial regime de... tem estabelecido um especial regime de proteção. Portanto, eu penso que as próximas questões de prova que forem cobrar esse específico tema, cobrarão a decisão do Supremo, porque é o único caso verdadeiramente de repercussão em que a Corte se debruçou sobre esses crimes, é o que está em voga, porque todos sabemos o que aconteceu, e pelo fato de que o Supremo, há pouquíssimo tempo atrás, proferiu as primeiras condenações acerca desse crime. Deixa eu mencionar rapidissimamente alguns outros aspectos relevantes aqui sobre esses mesmos delitos. Primeiro, você obrigatoriamente precisa ter muito cuidado com o tema liberdade de expressão, quando o assunto for este aqui. Rodrigo, mas a minha visão de liberdade de expressão é amplíssima, assim como a dos penalistas norte-americanos. E eu acho que existe liberdade de expressão para defender o golpe de Estado, para defender a abolição violenta do Estado Democrático. Olha, eu não vou dizer que não existe esse debate, não. Existe esse debate. O debate existe mesmo. Agora, como é que o Supremo Tribunal Federal e a doutrina majoritária se porta com relação a esse debate? Não existe liberdade de expressão para defender os crimes contra o Estado Democrático de Direito. De modo que um discurso que os incite, um discurso que os incentive e um discurso que os propale será um discurso não albergado pela liberdade de expressão, que pode ser tido, dependendo do caso, como um crime autônomo ou, eventualmente, como uma incitação, como uma participação em crime.
Cuidado com isso em provas. Segundo aspecto, competência do Supremo Tribunal Federal para analisar ali o julgamento e o processo desses delitos. Rodrigo, eu acho que está errada a competência porque o inquérito foi aberto de ofício. Rodrigo, eu acho que a competência do Supremo não é assim porque tinha que ser tal. Qual é o dado objetivo? O Supremo declarou constitucional e compatível com a Constituição o modo de proceder com relação a esses atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. O Supremo declarou isso constitucional em plenário, por votação unânime, uma coisa até rara de acontecer no plenário do Supremo em temas controversos. E o Supremo tem estabelecido que, nesse tipo de caso, a competência é do próprio Supremo Tribunal Federal, meio que estabelecendo alguns critérios inéditos em relação, até foro por prerrogativa, em razão da vítima, em razão do autor, dentre outros. Não porque o ministro Alexandre de Moraes seja a vítima de alguma coisa ali do 8 de janeiro, né? Porque, claro, foi insultado e etc. Então, quando eu digo em razão da vítima, não é necessariamente o ministro Alexandre de Moraes, porque não foi o ministro Alexandre de Moraes que foi vitimado ali, foi o Supremo como um todo, os ministros individualmente também, mas aí não seriam crimes contra o Estado Democrático de Direito, sim crimes ou contra a liberdade pessoal, ameaça, ou crimes contra a honra, etc. Mas o Supremo tem julgado constitucional essa amplitude da competência para esse tipo de caso. Ah, Rodrigo, eu concordo porque X, ou eu não concordo porque Y. Legal, depois que você passar, você escreve o seu artigo no Conjur, sua tese de doutorado, se você quiser sobre isso. Ah, Rodrigo, você fala isso porque você não gosta de política ou tem medo de dar a sua opinião. Pô, se você me conhece minimamente, você sabe que não é isto. E que eu adoro política. E que eu, inclusive, acho que é impossível discutir direito sem discutir política. Mas é que se a gente não botar na rédea curta aqui, a discussão descamba e vai para outro ponto que não é o interessante aqui para gente, que é somente o que vai cair na sua prova. Certo? Atenta-te. Ministério Público do Mato Grosso do Sul 2022. Autor de Justiça. Adaptada, que a questão era ligeiramente diferente, eu adaptei aqui. Constitui crime previsto no Código Eleitoral o ato de restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, de sua cor, de sua raça, de sua etnia, de sua religião ou de sua procedência nacional. Julgue assertiva, certo ou errado? Errado, vimos aí como isso cai na prova, né? Trata-se de um crime de violência política contra o Estado Democrático de Direito. O Bruno pergunta, usando o caso concreto do 8 de janeiro, quando o agente ataca o bem público fazendo necessidades fisiológicas sobre um imóvel, incide eventualmente um crime contra a saúde pública além do dano qualificado? Bruno, me parece que não, pelo seguinte motivo. Eu não vejo nenhum crime contra a saúde pública, por mais bizarro que pareça, que se adeque a esse fato. Quais são os crimes contra a saúde pública? Epidemia. Causar epidemia mediante propagação de germes. Pô, você pode dizer, ah, mas o sujeito que defecou ali em cima, ele tinha um cocô atômico. Então, com aquele tolete que ele largou ali, ele espalhou a propagação de germes que explodiram a epidemia mortal. Aí poderia ser uma epidemia, mas é atípico, né? Se bem que sei lá, né? Mas acredito que não. Infração de medida sanitária preventiva. Não é o caso. Que é o 268. Infringir determinação do poder público. Omissão de notificação de doença. Não tem nada a ver. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia. Que diz o tipo: envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Se ele tivesse defecado em cima da água do presidente da República e sabendo que as suas fezes estão num tal estado biológico que aquilo ali é um veneno, talvez pudéssemos dizer aqui de um 270. Brincadeiras à parte, nem assim seria, porque o tipo diz envenenar, ou seja, tem que ser veneno mesmo, então nem isso aqui. Corrupção, adulteração de substância, falsificação de coisa alimentícia, processo proibido de substância não permitida, substância de falsificação, medicamento em desacordo com receita médica,
curandeirismo, não tem nada aqui, Bruno, que minimamente se subsuma a esse fato de defecar ali no Congresso Nacional. Isso aqui, o que isso permite? Permite certamente elevar a dosimetria da pena, por conta da. Nem sei que palavra usar para designar isso, mas poderia elevar a pena, indubitavelmente. Mas esse simples fato não é um crime autônomo, não. Não é por outro motivo que, se eu não me engano, quem achou uma boa ideia fazer isso aí teve dosimetria da pena mais alta, se não me falha a memória. Resumão, não constitui crime contra o Estado Democrático de Direito, manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões de greve, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Os delitos de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado admitem, segundo a posição majoritária do Supremo, concurso material de infrações. E a violência política é um crime contra o Estado democrático não eleitoral. Cuidado com isso para não confundir, porque lá no Código Eleitoral nós temos crimes bem parecidos com a violência política, como por exemplo o 326B de Bravo, cuja diferenciação está fundamentalmente, além de outros elementos, no fato de que na violência política, o 359L de Lucrécia se dirige contra mulheres não candidatas, mas eleitoras, e no caso do 297, no caso do 326 Bravo do Código Eleitoral, contra mulheres que querem ser eleitas para um cargo. Cuidado com o 297 do Código Eleitoral, que diz respeito ao impedimento do sufrágio de maneira ampla. A interrupção do processo eleitoral, igualmente, não configura um crime do Código Eleitoral, mas um crime contra o Estado Democrático de Direito, apesar da nomenclatura do nome em uso. Incitação de animosidade entre as Forças Armadas e delas contra os poderes constitucionais. Cuidado, isso aqui é incitação ao crime com aumento de pena. Não é crime contra o Estado Democrático de Direito, nós vimos isso ontem. E, por fim, cuidado com medidas político-criminais, como, por exemplo, o indulto, nesses casos, o Supremo, no julgamento da graça do ex-deputado Daniel Silveira, manifestou, ainda que lateralmente, o entendimento de que esse tipo de medida não cabe nesse tipo de crimes. Cuidado com o tema da liberdade de expressão, porque ela não existe para incitar esse tipo de coisas aqui. E cuidado com a competência nesses delitos, que, de acordo com a posição majoritária do Supremo, está constitucionalmente dada naquela Corte Superior. Certo?